E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Fábio Marçal aqui, professor de língua portuguesa, realizando mais uma prova da banca IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Esta é uma prova do estado de Sergipe, Prefeitura Municipal de Japaratuba. Japaratuba. Nome bem legal, né? Bem trava-língua. Bom, é uma prova do cargo de enfermeiro, prova de nível superior, né, ensino superior. Então, é uma prova que, a princípio, no geral, a língua portuguesa, né, ela é cobrada um pouco acima das provas de nível médio. Para quem está se preparando para concurso, é uma excelente forma de se preparar. Bom, texto. A gente dá uma olhada no texto aqui, né? São 10 questões. Uma manhã rara na biblioteca é o título. E a gente já olha direto lá, né, a origem, a fonte do texto, para a gente já ter uma ideia de qual o gênero desse texto, que tipo de texto. Laurentino Gomes. Laurentino Gomes é um autor de livros da área de história, 1808, 1822. São dois títulos muito famosos. Apareceu no Jornal Globo, 7/9/2014. Beleza. Bom, uma dica que eu sempre dou para quem está fazendo prova, para quem vai fazer concurso público, na prova de interpretação de texto, na prova de português, é sempre dar uma olhada por alto nos enunciados das primeiras questões, as 3 primeiras mais ou menos, que são as questões que aparecem conteúdos mais relacionados ao texto. Interpretação de texto, ou semântica de alguma palavra relacionada ao texto. E algumas vezes, não todas, algumas vezes a gente consegue realizar a questão sem necessariamente ter que ler o texto inteiro. Outras vezes, não. Outras vezes, sim, a gente vai ter que ler o texto inteiro e mais de uma vez, inclusive. Só que o interessante é o seguinte, eu costumo, né, até nas provas mesmo, um monte de prova que eu já fiz, mesmo tendo que algumas questões voltar ao texto, eu prefiro ver as questões primeiro para ler o texto depois. Eu não leio o texto primeiro. Por quê? Muitas vezes você lê o texto e você não está observando, reparando, prestando atenção nos elementos textuais, gramaticais, esses elementos linguísticos em si. Você lê simplesmente como se fosse uma leitura cotidiana, uma leitura normal. E aí depois você vai ver as questões, às vezes você nem precisava ler o texto, ou às vezes você poderia ler o texto de forma mais objetiva e no meio da leitura já encontrar lá um parágrafo, uma frase que ele trouxe em uma das questões que você já viu previamente e conseguir resolver já sem perder muito tempo. Então você às vezes pode economizar aí 5 minutos de uma leitura de um texto que você faria inicialmente. Beleza? Então fica aí a primeira dica, primeiro macetão aí, um maneiro para economizar seu tempo na hora de fazer a prova. Afinal, tempo é ponto. Questão aí 31, a primeira questão da língua portuguesa, com base na leitura global do texto. Opa, já vimos aqui esta expressão, leitura global do texto. O que é uma leitura global? Uma leitura do texto por inteiro. É o sentido inteiro do texto. Você vai ter que ler realmente o texto para poder pegar o que ele quer. Né? Um trecho que justifica a escolha do título está transcrito em. Então não temos para onde correr. Vamos ter que ler o texto inteiro, mas a gente já vai ler o texto agora sabendo o quê? Sabendo que tem que pegar um trecho, né, uma frase dentre essas aqui, a que tem mais a ver com o título, mais se aproxima com a ideia do título. Então a gente já pode dar uma olhada nas frases, ao abrir a porta, sentir-se o cheiro suave e confundir. Um bilhete ajudava a entender o valor da obra, primeiro tratado de medicina. A sensação de prazer no seu rosto era indisfarçável, como se aquele fosse o último, o único, o melhor de todos os 8.000 livros. Dificilmente reproduzirá a experiência de adentrar naquele santuário com seu criador. Beleza. Já temos uma ideia do que a gente pode encontrar, das frases que a gente vai encontrar no texto, para ver se tem o mesmo sentido da leitura global do texto em si. 32. Considerando o primeiro parágrafo, essa aí é uma questão de primeiro parágrafo. Então, se fosse logo de início, não precisava nem ler o texto, já podia ir para o primeiro parágrafo. Considerando o primeiro parágrafo, observa-se que a apresentação dos fatos pelo autor obedece à seguinte organização: do mais amplo para o mais específico, mais concreto para o mais abstrato, mais pessoal para o mais impessoal, mais imprevisível para o mais previsível. Então é uma questão que você já poderia fazer sem ler o texto, só ir lá no primeiro parágrafo. Questão 33. Podem ser destacadas no texto algumas formas de fazer referência às funcionárias da biblioteca de José Mindlin.
A forma que indica a referência com caráter mais generalizante é... Aqui a gente só vai precisar ir às linhas do texto. Olha só, linha 20, 50, 50 e 53. Só precisaria as linhas. Por quê? Porque essas palavras que fazem referência de mulheres, graças, leitoras vorazes, colaboradoras, se referem a quem? Às funcionárias da biblioteca. Então são palavras anafóricas. O que são palavras anafóricas? São palavras que remetem a algo dito anterior, seja uma ideia, seja um parágrafo, seja uma frase, seja uma outra palavra anterior. Neste caso aqui, funcionárias. E ele quer que é mais generalizante, gente. Essa questão aqui a gente consegue fazer agora, sem nem ler o texto. Quer fazer um teste? 33. Ele quer o quê? A forma mais generalizante. Generalizante para quê? Para fazer referência às funcionárias. O que são funcionárias? São substantivos femininos. É um substantivo que se remete a mulheres que trabalham em determinado lugar. Pergunta: qual é dessas 4 opções a palavra que é mais genérica para funcionárias, sabendo que funcionárias são mulheres que trabalham? Bom, essa questão aqui, a questão 33, é uma questão basicamente de hiperônimo e hipônimo. O que é hiperônimo e hipônimo? Hiperônimo é uma palavra mais generalizante e hipônimo é uma palavra mais específica. Um hipônimo é um item, é um subitem de um hiperônimo. Por exemplo, árvore é um hiperônimo, macieira é um tipo de árvore, hipônimo. Coqueiro é um outro subtipo de árvore, é outro hipônimo de árvore. Mangueira é um subtipo de árvore. Então são hipônimos, estão numa hierarquia abaixo em termos de especificação. As árvores frutíferas, mangueira, amoreira, são hipônimos e árvores são hiperônimos, beleza? Pergunta: dessas palavras aqui, quais que são hiperônimo e quais que são hipônimos? Qual que é a mais generalizante daqui? Vamos falar de funcionários, pegando lá do texto. Funcionários, todas as funcionárias são mulheres que trabalham. Vamos ver lá nas opções. A forma que indica a referência com um caráter mais generalizante. 3 mulheres. Pergunta: quem é subitem de quem? Mulher é subitem de funcionário, funcionário é subitem de mulher. Funcionária é subitem de mulher. Por quê? Funcionária é um tipo, né, de mulher. Mulher pode ser funcionária, pode ser empresária, pode ser, sei lá, mãe, irmã, filha. Vários itens, várias especificações. Então, mulher é mais genérico. Mulher é hiperônimo. Funcionária é hipônimo. Graças. Todas as graças são mulheres? Sim, é sinal de que as graças estão dentro do conjunto de mulheres. Graças é hipônimo e mulheres hiperônimo. Leitoras vorazes. Leitoras vorazes é um hipônimo de mulher, porque todas as leitoras vorazes são mulheres, está dentro do mesmo grupo que mulheres. Mas nem todas as mulheres são leitoras vorazes. Colaboradoras. Todas as colaboradoras são mulheres, mas nem todas as mulheres são colaboradoras. Ou seja, é sinal de que aqui a forma mais generalizante que faz referência a funcionárias, mulheres. Ou seja, resolvemos a questão sem precisar ir ao texto, beleza? Vamos então agora ler o texto para resolver a questão 1 principalmente. Bom, eu vou dar umas oladas aqui no texto, você pode ir pausando o vídeo para conseguir ler o texto com mais calma, com mais tranquilidade. Primeira parte. Segunda parte. Terceira parte. Quarta parte. Quinta parte. Final do texto. Pronto, agora que vocês já leram o texto com calma, com tranquilidade, vamos fazer a questão número 31, a primeira questão. Com base na leitura global do texto, um trecho que justifica a escolha do título está transcrito em... Bom, entendemos o texto, lemos o texto inteiro, vamos ver o sentido do título. Uma manhã rara na biblioteca. Uma manhã rara. Vamos lá para a questão, então, ver qual opção tem mais a ver com o sentido do texto em seu sentido global, em sua leitura global. Letra A. Ao abrir a porta, sentia-se o cheiro suave e inconfundível dos livros antigos.
Bom, beleza. Você abriu uma porta da biblioteca, cheiros de livros antigos, aquelas folhas antigas. Letra B. Um bilhete ajudava a entender o valor da obra. Primeiro, o Tratado de Medicina publicado no Brasil. Fala de obra. Terceiro, a sensação de prazer no seu rosto era indisfarçável, como se aquele fosse seu último, o único, o melhor de todos os 8.000 livros. Aqui é quando vê o Mindilin lendo um livro, né? D. Dificilmente reproduzirá a experiência de adentrar naquele santuário enquanto seu criador ainda estava vivo. Uma manhã rara na biblioteca. Qual dessas opções tem mais a ver com o título? Palavra-chave, rara. Bom, se a manhã é rara na biblioteca, por que uma manhã seria rara? Vamos lá. Abrir a porta, sentir o cheiro suave e confundido dos livros antigos. É raro? Não, você pode ir lá agora que vai sentir o mesmo cheiro. Um bilhete ajudava a entender o valor da obra. Primeiro, o Tratado de Medicina. Esse tratado está lá? Sim, está lá. Então não é tão raro assim encontrar esse tratado lá. O livro pode ser raro. A sensação de prazer no seu rosto era indisfarçável, como se aquele fosse o último, único, melhor de todos os 8.000 livros. Bom, encontrar 8.000 livros é raro? É uma manhã rara? Não, tem 8.000 livros lá. Agora, dificilmente reproduzirá a experiência de ir adentrar naquele santuário enquanto seu criador, quem é o criador? É o Mindilin, é o criador do santuário, ainda estava vivo. Agora, isso é raro? Sim, por quê? Porque já não está vivo. Ou seja, era algo raro. Então, essa letra D é a que mais tem a ver com o título, por se tratar de uma situação rara. Questão número 32. Considerando o primeiro parágrafo, observa-se que a apresentação dos fatos pelo autor obedece à seguinte organização. Vamos dar uma olhada lá no primeiro parágrafo e ver a ideia, a estrutura do texto. O primeiro parágrafo é bem grandinho, né? Nas últimas 2 décadas, tenho frequentado algumas bibliotecas famosas em busca de fontes para meus livros. Então, vamos lá, o primeiro parágrafo ele fala de frequentar biblioteca. Nada, porém, se comparou à sensação de cruzar o portão daquela casa da Rua Princesa Isabel, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. E aí ele foi encontrar a biblioteca, ele já foi para onde? Foi para o bairro Brooklyn, em São Paulo. Frequentei a biblioteca Mindilin. Opa, e dentro do bairro Brooklyn existe uma outra biblioteca. Biblioteca Mindilin, uma dezena de vezes no final de 2006, um ano antes da publicação do meu primeiro livro, 1808. Minhas visitas eram quase sempre pela manhã. Opa, agora além da biblioteca do Brooklyn, ele já está falando do horário que ele visitava, pela manhã. A biblioteca estava situada nos fundos. Especificou mais ainda o local que a biblioteca ficava, junto ao muro coberto de eras, uma construção moderna de linhas discretas em 2 andares, sombreada por uma jabuticabeira. Lá nos fundos tem uma jabuticabeira com linhas discretas em 2 andares. Ao abrir a porta, opa, neste local ainda tinha a porta da biblioteca. Ao abrir a porta, sentia-se o cheiro suave de confundir dos livros antigos. Abriu a porta e ainda tem o cheiro. Então você vê que ele foi uma sequência de algo mais genérico para algo bem mais específico. Essa é a ideia principal aí da construção do texto, né? Da imagem construída quando a gente vai ler o texto. 32. Do mais amplo para o mais específico? Sim, é exatamente isso. Foi do mais amplo, e ele procurando uma biblioteca, passou pelo bairro Brooklyn, a biblioteca do bairro Brooklyn, o tipo de biblioteca, o tempo pela manhã, a porta da biblioteca e ainda assim o cheiro ao adentrar a porta. Letra B, do mais concreto para o mais abstrato? Não, são todos muito concretos, né, locais. Do mais pessoal para o mais impessoal? Não, aí é sempre do pessoal, né, ele falando sobre algo da experiência dele mesmo. Do mais imprevisível ao mais previsível? Não, nenhum momento ali foi para o previsível. Tudo ali, na verdade, era de certa forma meio que imprevisível, né? Ele procurou a biblioteca, achar uma biblioteca bem específica, enfim, né? A situação que ele encontrou era algo imprevisível, ele não esperava tamanha surpresa. Questão número 33 nós já fizemos, que foi aquela que não precisava, né, ler o texto necessariamente. Questão 34. O texto lido é uma narrativa na qual estão inseridos alguns trechos descritivos. Narrativa é uma história, né, com início, com uma sequência de tempos propriamente dito, né? Personagem, enredo, clímax, ambiente e principal, sequência de ações temporais. O tempo passa. E uma descrição. A descrição é uma foto do tempo. A palavra destacada que expressa um ponto de vista particular do autor, ou seja, uma subjetividade, em relação à descrição feita, está presente em
Então ele quer um ponto de vista do autor em relação à descrição realizada no texto. Letra A. Na estante situada à minha esquerda havia um quadro com uma dedicatória. É subjetivo? Isso é opinião? Não, isso é fato, isso é objetivo. Essa é a diferença de subjetividade para objetividade. Subjetivo é algo que vem do personagem, vem da pessoa. É uma impressão, uma opinião, um achar, uma sensação, um sentimento. Já a objetividade não. A objetividade é algo concreto, algo que todo mundo está vendo. Não faz parte necessariamente só de uma pessoa. É algo evidenciável para várias pessoas. Uma dedicatória ali na estante não é nada subjetivo, é objetivo. Em 2006, míope e vítima de uma deformação na retina, o maior bibliófilo do Brasil já não conseguia ler sozinho. Subjetivo ou objetivo? Não, objetivo. É uma constatação, ele é o maior bibliófilo. C. A cena era tocante. Sentado no canto do sofá, imóvel de olhos... Tocante. Opa, se era tocante é porque é algo que tem a ver com sentimento, algo que tem a ver com emoção, tem a ver com sensibilidade, subjetividade. Então, resposta à letra C. A letra D. É um dos centros de pesquisa mais modernos do Brasil. É subjetivo? É opinião? Não, é totalmente objetivo. Se é um dos mais modernos é porque foi algo constatado. Beleza? Resposta à letra C. Questão número 35. Analise no trecho abaixo a palavra religioso. Em seguida, responda as questões 35 e 36. Lá dentro imperava um silêncio religioso. O uso da palavra religioso caracteriza a seguinte figura de linguagem. Opa, figura de linguagem. Vamos ver aqui as opções que ele dá. Não, antes de ver as opções, vamos fazer o seguinte, porque a opção pode confundir a gente. Isso é de certa forma, até um macete mesmo, para quando ele pede sentido da palavra, figura de linguagem, é esse caso, você tentar identificar, tentar dar a resposta, fazer a análise por você mesmo. Você procurar a resposta na sua memória, no que você estudou, na sua experiência. Por quê? Quando você for ver as opções, se tiver aquela que você já imaginou que fosse, opa, já é uma certeza maior para a resposta ser aquela. Porque muitas vezes a gente vai ver as respostas e vão ter palavras que vão acabar levando a confusão. A gente vai até, pô, será que não é B? Pô, mas a C também parece. Ih, mas a B também tem aquele conceito. Então você acaba confundindo, achando, pô, será que é isso e eu estou pensando que não é? Porque não, quando você já pensou antes, já procurou a resposta por si mesmo, beleza. Eu tenho quase certeza que é isso. Viu nas opções que a resposta lá, beleza, confirmou. Você não se confunde. Então, religioso, no trecho. Lá dentro imperava um silêncio religioso. Religioso é um adjetivo. Religioso está caracterizando aí a palavra, né, o substantivo silêncio. Silêncio é o substantivo. Religioso, adjetivo que caracteriza esse substantivo. Um silêncio religioso. Pergunta. O silêncio da biblioteca, ele é religioso? Biblioteca é um lugar religioso? Não, não é. Biblioteca é um lugar comum, um lugar, né, secular, digamos assim. Religioso tem algo a ver, né, com uma instituição religiosa, com imagens, enfim, né, com cruz, dependendo da religião, né, alguns elementos ritualísticos. É um ambiente destinado à adoração, à oração. Biblioteca é destinada a isso? Não, não é. Então aí está fazendo o quê? Uma comparação entre dois ambientes. Um ambiente realmente sacro, religioso, e um ambiente que a princípio não é religioso. Porém, quando a gente fala de ambiente religioso, vem toda, né, uma aura de cuidado, silêncio, de lugar tranquilo, lugar que as pessoas não incomodam e não são incomodadas. Você tem um momento a sós com Deus. Então é um lugar que a princípio requer, né, um silêncio. A biblioteca, fazendo uma comparação, poxa, aquela biblioteca ela é tão quieta, tão tranquila, parece lá, uma igreja, parece uma mesquita, parece um templo, parece um local de culto. Então está fazendo uma comparação. Pergunta, tem conectivo de comparativo? Igual, como, parece? Não, não tem. Então, qual é a comparação sem conectivo de comparação? Figura de linguagem. Metáfora. Beleza? Então, vamos ver se nas opções tem metáfora? Tem metáfora.
Ironia, metáfora, metonímia e eufemismo. Então a resposta é a letra B, de metáfora. Por quê? Porque é uma comparação sem conectivo de comparação. Ironia. O que é ironia? Ironia é você dizer uma coisa querendo dizer outra. Metonímia é você falar a parte de um objeto ou de uma coisa, de uma pessoa, identificar um objeto, um ser, uma coisa, por uma parte dela, por uma especificidade dela. Por exemplo, bebi o copo inteiro. Você não bebeu o copo, você bebeu o que estava dentro do copo. Então você fala o continente no lugar do conteúdo, beleza? Eufemismo. Eufemismo é suavização de expressões. Ele partiu dessa para melhor, para não falar que ele morreu, ele faleceu. Então você suaviza, beleza? Questão número 36. No contexto, a palavra religioso expressa significado similar ao da palavra. Questão de sinônimo. Sinônimo. Uma questão simples. Formal, bondoso, respeitoso, obrigatório. Religioso lá quer dizer que é formal? Até lembra, faz parte do campo semântico, tem a ver. Bondoso, necessariamente, significado similar ao da palavra. Bondoso e religioso expressa necessariamente naquele contexto, porque ele pede no contexto. Naquele contexto, a biblioteca é um lugar bondoso, tem isso a ver com religioso no contexto? Respeitoso, opa, respeitoso é realmente um lugar de religiosidade, é um lugar que você, o bom uso da convivência social, um bom senso social, independente da crença religiosa, da política ali, você vai respeitar. Qualquer lugar religioso que você adentra, por bom senso e por respeito ao próximo como ser humano, você vai respeitar. Beleza? Independente da sua posição em relação àquilo ali. Obrigatório? A biblioteca é um lugar obrigatório? É esse sentido de religioso? Você religioso, não sei o que, tem imposição. Não, calma aí, naquele contexto ali, a biblioteca está fazendo algum tipo de imposição? Não. Está fazendo algum tipo de formalidade? Não necessariamente. Você pode entrar na biblioteca de bermuda, óculos escuros, chinelo, que ainda assim vai ser o mesmo ambiente lá, silêncio, silencioso e tal. Bondoso? Também não necessariamente. Então a gente pode ver que o mais próximo ali é respeitoso. A palavra religiosa, a palavra religioso tem mais a ver no contexto com a palavra respeitoso. Beleza? Então a resposta é a letra C, número 36. Questão número 37. Em uma daquelas visitas, sentei em minha mesa. De acordo com a norma padrão, sem qualquer outra alteração, o trecho sublinhado assume a seguinte forma na primeira pessoa do plural. Outra questão que é relativamente simples. Sentei-me à mesa. Em uma daquelas visitas, sentei-me. Quem é o sujeito? Sujeito oculto, eu. Eu me sentei. Um verbo pronominal. Eu é o verbo sentar-se. Eu me sentei. Vamos conjugar aí nas pessoas. Eu sentei, tu sentaste, ele sentou, nós sentamos. É o que ele pede, o nós. Assume a seguinte forma na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Nós sentamos. Eu sentei, tu sentaste, ele sentou, nós sentamos. Qual a opção que tem sentamos? Sentamos a primeira, na segunda e na terceira. Bom, só que aqui ele apresentou um verbo pronominal, sentei-me. Então, qual é o pronome oblíquo átono que representa a primeira pessoa do plural? Primeira pessoa, me. Segunda, te. Terceira, se, o, a e lhe, do singular. E a primeira do plural, nos. É o pronome que identifica o complemento verbal de primeira pessoa do plural. Então, como que ficaria a forma? Sentamos mais nos. Então, está aqui. Sentamos-nos. E a letra D, não é não? Tem o nos. A letra D, sentaremos. Tira o nos. Fica sentar mais emos. Sentaremos. Aqui é futuro. Aqui sentei-me é passado. Pretérito perfeito. Então, onde tem sentamos no passado? Letra A, letra B, letra C. E onde tem um pronome oblíquo átono sendo o complemento do verbo? Nos. Sentamos-nos. Então, é esta a forma. Beleza? Letra B. Você viu que aí nessa questão requer conhecimento de tempos verbais e conhecimento de pronomes oblíquos átonos, pronomes pessoais oblíquos átonos. Além, claro, do conhecimento de sintaxe, identificar aí que o me ele faz parte do verbo, ele é um verbo pronominal, exercendo aí um complemento, beleza?
Releia o fragmento abaixo e depois responda as questões 38 e 39. Ao contratar suas colaboradoras, Midlin fazia uma única exigência, que lessem muito. Para manter a coerência, o que é a coerência? Manter o sentido, a lógica do texto. Ao substituir a palavra exigência por previsão, o verbo ler pode ser flexionado assim. Essa é uma questão bem inteligente, é uma questão bem interessante. Considero aí a questão mais difícil da prova. Bom, vamos lá. Ao trocar a palavra exigência por previsão, o verbo ler pode ser flexionado como ao contratar suas colaboradoras, ou seja, quando contratava, no momento que contratava, Midlin fazia uma única exigência, fazia pretérito imperfeito do indicativo, é o passado, uma ação constante no passado, uma rotina no passado, uma única exigência. Que lessem muito, lessem, pretérito imperfeito do subjuntivo. Então aqui é a condição, faz parte do modo condicional. O verbo subjuntivo também é chamado de condicional, justamente porque expressa condição, hipótese, possibilidade. Então, quando ele contratava, no momento que ele contratava, ele fazia a seguinte exigência. Olha, você vai precisar ler muito, ou você tem que ler muito. Você tem que ser uma pessoa de hábitos de leitura, porque aqui você vai ler muito. Essa é a exigência, essa é a condição, beleza? Então, vamos lá. Ele quer que troque a palavra exigência por previsão. O que é previsão, gente? Previsão tem a ver com o futuro. É algo que é relacionado ao futuro. Vou prever o seu futuro, vou prever a sua vida, vou prever o resultado do jogo, vou prever o tempo, previsão do tempo. Então você tenta adivinhar, dar sugestões sobre o futuro. Então, quando eu contrato uma pessoa hoje, por exemplo, se eu sei que o trabalho requer que ela leia muito, como que eu falo com ela, por exemplo? Esse trabalho você vai ter que ler muito. Nesse trabalho você lerá muito. É o futuro, A exigência é que você seja uma leitura compulsiva, tenha boa prática de leitura, porque nesse trabalho você lerá muito. É a previsão que ele está dando já para a pessoa no trabalho dela. Só que esse fato que ele está contando não é hoje, é no passado. Ele está relembrando um fato do passado. Existe um tempo no modo indicativo que se chama futuro do passado ou futuro do pretérito. É quando a gente fala de um futuro que foi dito no passado. Olha o nome, futuro do pretérito, futuro do passado. Um futuro que foi dito no passado. Então, como que eu pego aí, já que é previsão, você lerá muito, futuro do presente. Eu digo agora, você lerá. E se eu disse isso ontem? Eu chego e falo assim, lembra que quando eu te contratei, eu falei que vocês leriam muito, vocês teriam que ler muito, beleza? Futuro do pretérito. Eu estou falando de um fato do futuro que eu disse no passado. Ou seja, no passado eu falei isso que ia acontecer no futuro. Tranquilo? É uma questão que envolve aí conhecimento de tempo verbal, sentido do tempo verbal, semântica verbal, beleza? Semântica do tempo verbal, na verdade. Conceitos dos tempos. Isso é algo que, se a gente for parar para ver, analisar, pouquíssima gente tem o domínio disso. Então, é uma dica, estudem conceitos de tempos verbais, semântica de tempo verbal. E, claro, tem que saber todos os tempos do modo indicativo, do modo subjuntivo, o conceito do indicativo, conceito subjuntivo, indicativo indica certeza, subjuntivo hipótese, imperativo indica ordem. Isso é muito importante. Dominar os verbos é fundamental para um concurso. Questão 39. A expressão sublinhada no trecho citado expressa a circunstância de. Essa aqui é uma questão muito tranquila. Se você estudou aí orações subordinadas, adverbiais, você vai tirar essa aqui de letra. Por quê? A expressão sublinhada ao contratar seus colaboradores. Qual é a ideia que este termo traz para o restante da frase? Midlin fazia uma única exigência. Ao contratar, você pode substituir este ao contratar, este ao, na verdade, por que conjunção? Ao contratar seus colaboradores, quando contratava suas colaboradoras. Aqui é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Por quê? Saiu a conjunção temporal quando, ou a locução conjuntiva no momento em que, e o contratar saiu do pretérito imperfeito, quando contratava,
e passou a ser infinitivo. Então, perdeu a conjunção e ganhou aí o infinitivo. Oração adverbial temporal reduzida de infinitivo. Ideia de tempo. Isso aí. Questão número 40, a última questão. A única palavra do trecho, já viu que é um trecho grande de ler no início? Também não lê não. Vai para o enunciado, ganha tempo. Porque agora, quando você lê o enunciado, você já vai ver o trecho destacado sabendo o que ele quer. A única palavra do trecho citado que não pode ser classificada gramaticalmente como adjetivo, cara, essa aqui é mais fácil do texto, é mais fácil da prova. Que não pode ser classificada gramaticalmente como adjetivo é últimos grandiosos tesouro bibliográfico. Ele quer, dessas 4 palavras, qual que não é adjetivo, gente? O que é adjetivo? Conceito de classe gramatical. O adjetivo dá característica a um substantivo ou a um pronome. No caso aqui, vamos ter que analisar então todas essas palavras e ver qual que não dá uma característica a um substantivo. A palavra últimos, um de seus últimos e sempre grandiosos gestos. Pergunta: últimos está se referindo ao quê? A quem? A que palavra? A palavra gestos. Tanto é que está até concordando. A plural, plural. Últimos gestos. Um de seus últimos e grandiosos. Então, na verdade, essas duas palavras, né? Últimos e grandiosos, são 2 adjetivos para o substantivo gestos. Tanto que eu posso colocar numa frase assim: os gestos são últimos e grandiosos. Ou seja, eu estou dando um predicativo para substantivo gestos. Estes gestos foram últimos e grandiosos. Logo, adjetivo. Já mata 2, a e a B. Tesouro. Gestos foi doar o tesouro bibliográfico. Classe gramatical de tesouro. Está sendo antecedido por um artigo definido. Se tem artigo, tem substantivo. Substantivo, claro, não necessariamente precisa vir logo após o artigo. Mas neste caso aqui, né, tem artigo, substantivo, um adjetivo explícito, que é adjetivo para o tesouro. Que tesouro? Que tipo de tesouro? Um tesouro bibliográfico. Então está especificando, caracterizando o tesouro. E tem uma preposição. Entre um artigo e uma preposição, uma vírgula ou um verbo, vai ter que ter um substantivo. Logo, aqui tem mais cara aqui de substantivo, é tesouro, bibliográfico, adjetivo desse substantivo. Beleza? Se gostou, curte, se inscreve no canal e para receber sempre provas aí, resolução de provas de concurso. Beleza? Grande abraço e até a próxima.